Espírito Santo nos chama e essa experiência de Deus em nossa vida. Gostaria de ter uma coisa de experiência pessoal que eu tenho desde criança. E eu sempre tive uma experiência da Virgem Maria, não como uma coisa melosa, uma coisa assim, que existe por aí. Nós vemos muitas coisas que são ditas, e agora nos meios de comunicação mais ainda, nas mídias sociais, né? Mas eu, particularmente, sempre tive, eu sei, desde criança, quando eu aprendi a rezar a Ave Maria, a primeira oração que eu aprendi, né, foi a Ave Maria, e eu tinha a Virgem Maria com alguém que eu não conhecia, alguém diferente. Nunca me foi passado essa imagem da Virgem Maria como uma milagreira. Eu sou do sul de Minas, o povo mineiro do sul de Minas é muito devoto a Nossa Senhora Aparecida, tanto é que aparece tudo no norte, pessoal. Aquela minha região, nós vamos aparecer no norte. Aqui fica ali no norte, para nós do norte, né? Então, eu fui aprender dentro dessa simplicidade, fui vendo. E o primeiro contato que eu tive, assim, da Virgem Maria, quando eu vim para viver aí, faz 40 anos que eu moro aqui, e quando eu vim para Jundiaí, vim para trabalhar. Então, fábrica de sapato. Alguém trabalhou na fábrica de sapato, no Cabras? Também fui sapateiro lá. Trabalhei no Cabras. E eu, quando vim para cá, eu sempre ia à missa de manhã e às vezes vinha aqui na paróquia, na época do Padre Sérgio. Lembra-se do Padre Sérgio? Então, e também eu ia na catedral, porque eu trabalhava ali. Depois eu parei de emprego, mudei de emprego, por um motivo de emprego, e eu ia à missa todo dia. E eu participava da missa, terminava a missa, saía rapidamente, ia para o trabalho, e um dia o padre, que era o Monsenhor Oswaldo Argentini, que era o pároco da catedral, que foi muitos anos bispo de Marília, agora faleceu ano passado. Né? E um dia ele vivia assim na igreja, mas eu sempre escapava, saía rapidinho. Um dia, na fila da comunhão, ele me chamou. Ele falou assim: o corpo de Cristo, depois eu vinha falar com você, aí eu cheguei e fugi, né? E aí eu fui nessa sacristia. E ele falou assim: não, eu vejo que você está aqui sempre aqui na missa, e gostaria de convidá-lo para me ajudar na pastoral. Aí eu falei assim: aí pastoral o quê? Não, você vai começar com o pastor do batismo. E ele me indicou um curso para leigos, com o Dom Gabriel, Paulinho Coelho Couto, lá em São Bento. É um curso de teologia para leigos, que é totalmente diferente do curso que tem por aí hoje. Totalmente diferente. E com o Dom Gabriel, eu comecei a fazer esta imersão, né, do conteúdo do que é a igreja. O que é a igreja? E ele falava de uma maneira tão enfática sobre que a igreja simboliza a Virgem Maria. E aquilo veio de encontro com aquilo que eu já tinha dentro de mim.
como é importante a gente conhecer aquilo que a gente professa. Santo Agostinho vai dizer assim, que ninguém pode amar aquilo que eu conheço. Só posso amar aquilo que eu conheço. Então, eu pude experimentar isso. Mas, eu queria falar com vocês que, outro dia uma pessoa perguntou assim para mim, se tem uma pergunta, você é padre carismático? Eu falei, não. Eu sou padre do Concílio Vaticano II. Sou padre do Concílio, fui formado pelo Concílio. Eu não tenho nada contra quem é carismático. Se a pessoa queria saber se ela não sou carismático. Eu tenho um carisma daquilo que eu realmente exerço. Mas eu não tive essa experiência. Então a experiência que eu tive é a experiência do Concílio. O Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II aconteceu no ano de 62 a 65. E o que eu vou falar aqui está nesse documento chamado Lumen Gentium, que quer dizer luz dos povos. Esse é um documento importantíssimo, porque ele fala da constituição sobre a igreja. E quando ele fala de igreja, ele está falando aqui de povo de Deus. Ele não está falando de igreja construção, um espaço, mas está falando de igreja, povo de Deus, povo santo de Deus. E como é que a gente faz essa experiência do povo de Deus? Através do nosso batismo. Pelo batismo, nós nos tornamos participantes dessa vida de Deus. Nos tornamos cristãos, um cristão. Então, como igreja, como povo santo de Deus, eu sou chamado a professar a minha fé. Como igreja. Muita gente vai dizer, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Mas eu não vou na missa, eu não confesso, eu não comungo, então você não diz nada. Acho que ele já pode dizer assim. São João Paulo II fala assim, que existem muitos batizados, falava isso, existiam muitos batizados mortos, literalmente mortos, porque não vivem na vida. Então eu gostaria de meditar com vocês aqui um pouquinho, para ver como que o Concílio Vaticano II falou no capítulo 8º, no número 52, a 50, a 60, a 68, ele vai realmente descrever, vai colocar para nós esse grande mistério da Virgem. Então nós não podemos compreender o mistério da Virgem Maria sem Cristo. Maria está no mistério de Cristo, mas Maria não é o mistério. Maria está no mistério, mas ela não é o mistério. Então é muito importante compreendermos um pouco disso tudo, para a gente poder ter uma clareza da nossa fé. Então, querido Deus, nós sabemos que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, este homem saído do coração de Deus, como nos fala lá em Gênesis, este homem era perfeito. Este homem vivia na profunda intimidade com o seu Criador. Por isso, quando Deus criou o homem e a mulher, disse: tudo isso é bom. A cada ato da criação de Deus, Deus viu que era muito bom. Então nós lemos, na noite da Páscoa, nós lemos, lembra-se da primeira leitura da noite da Páscoa, a noite da criação?
disse, vocês, aqui está, né, tudo que foi criado. Vocês agora deem nome e realmente cuide para que tudo isso cresça, multiplique, para que isso realmente fosse útil para esse mesmo homem. Então nós vemos que a criação de Deus é boa, sempre foi boa. Então nós sabemos que no sexto dia Deus criou o homem e nos fala na linguagem do Gênesis, que é uma linguagem figurada, que não é uma história científica, é uma linguagem figurada. Fala que do lado do homem, Deus tirou a mulher. Para dizer o quê? Que existe aqui uma pertença, uma unidade na criação. Podemos ter outras visões, outros conceitos, mas esse é o conceito que nós vivemos na Sagrada Escritura. Então, este homem, essa mulher criada por Deus, para viver na comunhão, diz lá o livro do Gênesis, que o homem e a mulher passeavam no jardim. Esse passear no jardim significa essa comunhão de vida, essa generosidade, essa abertura à graça. Então, aqui uma comunhão. Tudo era realmente vivido de uma forma experimental. Só que nós sabemos qual é o destino dessa história. Deus criou o homem e a mulher na liberdade. E nos deu o livre-arbítrio. Não existe duas pessoas repetidas. Pode ter dois gêmeos unipelíneos, iguaizinhos na fisionomia, mas totalmente diferentes. Graças a Deus que Deus criou um só e jogou fogo para a pessoa. Se tivesse dois filhos, seria insuportável. Então Deus criou cada um. E cada um na sua individualidade, na sua particularidade, com os seus 12 realistas. Um se completa com o outro. Muito poderoso. E nós sabemos que este homem, essa mulher, criados na liberdade, eles resolveram querer viver por conta própria. A queda do paraíso, a queda desse homem e dessa mulher, se deu pela o quê? Porque o homem quer ser um Deus de si mesmo. Ele quis ser um Deus de si mesmo. Ele quis colocar-se acima do seu Criador. Por isso, o que acontece? A partir do momento que ele faz essa opção, lá que coloca ela assim, é até um modelo isso, né? Lá uma bela maçã, porque o altíssimo isso. Não existe nada de maçã. É uma invenção. Está o fruto da árvore no meio do jardim. Quer dizer, se o homem quiser fazer a experiência por sua conta, por causa do seu orgulho, da sua autossuficiência, o homem experimentou pecado. O pecado é uma ruptura. O pecado causa uma divisão. O pecado separa. O que vai dizer no livro do Gênesis? A mulher vai dizer: onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Diz o autor sagrado. Estamos com vergonha. Mas por que vocês estão com vergonha? Porque ela deu tudo comigo. Então vamos fazer o julgamento do outro. Já é acusação. Foi ela que me deu, foi ele que me deu, e eu comi. Então o homem experimentou a partir de agora o quê? Experimentou a morte interior, a morte ontológica, a morte do ser. Então esse homem não tem mais comunhão. Ele não tem mais, ele perde a liberdade. Ele perde o equilíbrio. Então causa nele uma desordem. E essa desordem gera o quê? Violência, maldade, julgamento e tudo aquilo que nós conhecemos.
que nós trazemos dentro de nós. Todos nós trazemos dentro de nós as novas do pecado. Lá na terra tem uma planta, não sei como chama, que se a gente encosta nela, ela mancha a boca e não sai de jeito nenhum. Pode ser o maior viajante que vai conseguir. É a nova. É isso que o pecado faz. A gente confessa, vai lá e confessa com o padre, recebe o perdão, mas a nota ficou. A nota continua. Por isso que ele tem que confessar de novo quando a gente está em pecado. Então Deus, querendo a sua bondade imensa, redimir este homem decaído do pecado, na maldade, no egoísmo, na violência, na autossuficiência, quando vem a plenitude do tempo? Qual é a plenitude do tempo? A plenitude onde Deus se manifesta na história da humanidade. Outro dia, uma bobagem que a gente vê na internet, que agora encontraram o túmulo de Jesus. O túmulo de Jesus está lá em Jerusalém. Já foi descoberto há muito tempo. Agora estão achando outro para ele. Um outro túmulo. Né? Outro túmulo de Jesus. Agora está uma história por aí, uma louca, diz que ela é religiosa, uma pedacinha. Diz que ela é religiosa, uma mulher. Diz que ela sabe onde está o corpo de São José. É outra idiotice que está aí por aí. Cada hora estão tentando buscar uma coisa que não existe. Entendeu? Então, a plenitude do tempo. Qual é a plenitude do tempo? A vida de Deus. Então, Deus. O homem já não podia fazer mais nada. O homem já estava totalmente destruído. O homem já não conseguia mais de forma nenhuma. Então nós vamos vendo nas narrativas da Sagrada Escritura, né? Eu não posso falar Bíblia. A palavra Bíblia significa livros. Livros. Eu prefiro a palavra Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é aquilo que foi inspirado por Deus. É algo sagrado. Então, a Sagrada Escritura narra para nós, nos 72 livros que nós temos, narra para nós vários aspectos da manifestação de Deus na humanidade, na história, dentro do contexto histórico. Né? Então, a plenitude. Então, Deus, vendo este homem destruído pelo mal, este homem cada vez mais afastado, Deus resolve, na sua imensa misericórdia e bondade, vir até nós. Mas para que ele pudesse vir até nós, ele precisava assumir uma natureza humana. Porque ele é Deus, ele é Espírito. O Pai é Espírito, o Filho é Espírito e o Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Né? Então, precisou que ao longo da história da salvação, Deus fosse falando, fosse manifestando a diversas pessoas, aos reis, aos profetas e às pessoas que estão ali elencadas na Sagrada Escritura. Mas Deus falou assim: olha, quando chegar a plenitude do tempo, eu vou enviar o Messias, o Messias. E esse Messias é que vai redimir este homem. Mas para que este homem possa ser redimido, ele precisa tomar a natureza humana. Então veja a beleza do mistério da nossa salvação. Deus, o Eterno, aquele que estava antes de todos os séculos, Deus, na gente não resta assim no credo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado no criado, consubstancial ao Pai, e assim por diante. Aquele credo de cedo, a gente fala um credo grandão, né? A gente resta pequenininho, né? Que é muito econômico. Entendeu? Então, Deus, na sua bondade imensa,
ele precisa humanizar-se. Então, Deus escolhe a filha de Sião. Escolhendo uma menina pequenina, filha de Ana e Joaquim. Mas para que ela pudesse ser escolhida, ela precisava ser santificada. Corpo, alma e divindade. Maria precisava ter, né? Como que é que Nossa Senhora, que a Virgem Maria, poderia conceber se ela tivesse estado em pecado? Aquilo que ia ser gerado dela também sairia em pecado. Como nós. Nós fomos gerados, nosso pai e nossa mãe, os pais, os avós geram os filhos geram os outros filhos, e assim por diante. E a gente vai passando de geração em geração esta nota do pecado original. Maria não pôde ser assim. Maria foi escolhida, a pequenina, a mais pequena, a mais simples. Geralmente, os pais que arrumavam o casamento das filhas, essa história de namoro não existia, não. Hoje já tem um namoro vivencial, né? Hoje tem um namoro vivencial. Já ouviram falar desse namoro vivencial, né? Vocês nem falaram. Naquela época não existia isso. O pai escolhia a sua pretendente e o noivo tinha que ter um dote. O dote, por mais pobre que fosse, tinha que ter como sustentar. Como vai sustentar uma esposa sem filhos, não tem nada? Um pé rapado, eu disse que a gente fala aqui. Um pé rapado vai casar com outro pé rapado, Nossa Senhora Preservante. Dá uma confusão desgraçada. Está cheio. Pé rapado. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes eu falo umas coisas em mineralogia. Se vocês quiserem aprender minerismo, eu vou dar uma aula de minerismo. Entendeu? Então, quando chega na plenitude do tempo, no tempo oportuno, Deus, Ele se humaniza. Por amor de nós, por nós e para nós. Aqui está o mistério. Aquilo que nossos irmãos protestantes não entendem. O nosso irmão protestante fala que Nossa Senhora teve os filhos, que Nossa Senhora depois casou de novo, José, né? Eu estava tendo livro, depois que diz, é muito interessante, não ganhei nada para fazer propaganda desse livro. É de São José, eu não lembro agora, mas foi escrito por um frade lá de Jerusalém, 2 frades franciscanos que escreveram sobre São José, muito interessante. Todo mundo fala que São José foi uma ideia. José é um jovem também, mais maduro, porque Nossa Senhora ia ter uns 12 anos. Minha avó, fiquei sabendo que minha bisavó casou com 12 anos. Antigamente disse que era assim. Era assim? Então não estou mentindo. Entendeu? Então, Deus, para humanizar-se com Deus, Ele vem até nós. Então Ele precisa encontrar um santuário, um tabernáculo, um lugar onde este dom maior, que é o Filho, possa nascer. Então, imaginemos nós, que a Virgem Maria fala-nos no texto do Evangelho, que a Virgem Maria está, eu não vou ler o texto, você já conhece. A Virgem Maria estava prometida em casamento. A promessa de casamento significava um tipo meio de um noivado que durava 1 ano. 1 ano era essa promessa. E o noivo tinha que garantir, como já disse, o sustento, apresentar para o pai da noiva os requisitos necessários para poder levá-la para a sua casa, para realizar-se o esponsal. O esponsal.
consumar o que é o casamento propriamente dito. Entenderam? Então é muito interessante vermos isso, que Deus escolheu Maria. Maria estava prometido em casamento a um homem chamado José, e José vem da família, da descendência lá de Davi. Davi foi lá para trás, lá no ano 1000. No ano 1000 Davi nasceu. E Jesus vai nascer aqui no ano 6. Porque não era o ano 1 que Jesus nasceu. Nasceu, mas no ano 6. Foi um erro do monge lá que escreveu o calendário. Entendeu? Então, imaginemos isso. Então, você está prometido em casamento. Então, imaginemos uma virgem, uma mocinha, que de repente recebe na sua casa, não sei lá onde ele estava, se estava na cozinha, estava na sala, né? Onde estava, apareceu um anjo do Senhor, o Gabriel. Alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo. Quando a gente fala, cheia de graça, não é bem isso. E a gente deve estar no terço, né? Maria cheia de graça. Verdade? Mas a tradução é alegra-te, cheia de graça. Alegra-te. Por quê? Porque eu venho trazer para ti uma boa notícia. Certamente Maria ficou espantada, não entendeu nada aqui. Imagina. E ela fica extasiada diante de Deus. Eis que considerarás. Eis que considerarás. Aí que está o nome. Eis que considerarás. Como vai acontecer isto? Se eu ainda não coabito, não tive com ninguém. Era assim que eu falei. Aí hoje vai dizer: o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O que vai nascer de ti vem de Deus. É o Espírito Santo que vai gerar, que vai gestar dentro de você. E você vai dar o nome de Yeshua, Jesus. Que quer dizer Deus salva. O mais bonito aqui nessa beleza na concepção é ver uma coisa. É ver que, olha só, o homem pecou, o primeiro homem pecou, o segundo homem veio para redimir. E para que ele pudesse redimir-nos, para que nós pudéssemos de novo receber a graça, sermos introduzidos no mistério da vida de Deus, ele se humanizou. Ele se tornou um de nós, menos o pecado. E ele precisou assumir a nossa natureza, para nos resgatar, para devolver de novo a natureza divina que nós havíamos perdido com o pecado original. Então, irmãos, vejam a beleza de tudo isto, que Deus, Ele vai realizando esse mistério. Ele vai, então, para que esse mistério possa se realizar, precisa do consentimento. Por isso, Maria tem que dar o seu consentimento. Deus não faz nada sem o consentimento da gente. Deus não entra no meu coração sem pedir permissão. Os padres da igreja vão dizer uma coisa interessante. Os santos padres da igreja, nos primeiros séculos, dizem assim, que o Espírito Santo, ele é tão assim, educado, que ele pede permissão para entrar no meu coração. Ele não entra sobre o que. Então, foi isso que aconteceu no seio da Virgem Maria. O Espírito, Deus, através do anjo, Deus pede permissão, Maria, tu aceitas, tu queres, mesmo sem saber o que vai acontecer, como vai acontecer.
Maria, sem saber, Maria, embora tenha sido já santificada por Deus, né, pela aceitação, pelo seu nascimento, ela não sabe. Ela vai perceber todos os fatos, ela vai perceber todos os acontecimentos paulatinamente, diariamente. Assim acontece na nossa vida. Quando a gente era criança, como disse São Paulo lá, a gente pensava como criança. A gente ficou adolescente e pensava como adolescente. Agora a gente é adulto, a gente pensa como adulto. A gente fica mais idoso, pensa como idoso. Não é a mesma coisa. A gente faz um caminho. E a gente vai descobrindo ao longo desse caminho, ao longo dessas etapas, vamos descobrindo quem sou eu. Aí a gente vai descobrindo tanta coisa ruim na gente, né? Eu estou percebendo, eu estou tão ruim. Preciso me converter, muito. Padre também, a gente passa o texto de padre aqui na asa, né? Que eu fui com ele. Então a gente tem gato que cai e ficou pega do mundo. Então, Maria acolhe. Maria não entende, mas Maria se abre a graça. Então ela diz, Fiat. Ela Fiat. Não é o Fiat, o carrinho que eu tenho. Fiat, que quer dizer faça. Maria disse, eu adiro, eu aceito, eu quero. Então Maria consente a ação de Deus através do Espírito Santo na sua vida. E o Verbo se encarnou. É belíssimo aquele trecho de São João, e o Verbo se encarnou e veio habitar no meio de nós. Armou a sua tenda, seu tabernáculo, a sua presença. Por isso que a Virgem Maria não é como todas as outras mulheres. Por quê? Porque ela é diferente. Porque ela foi escolhida. Ela é bendita. Creu. Creu. E a fé, irmãos, como diz, não é um sentimentalismo. Que Jesus fala assim, quem me ama vai dar a minha palavra. Está pensando que Jesus é um carentão, né? Coitado de Jesus. Jesus está pensando, como eu sou carente, eu ame. Não é nada disso que ele quis dizer. É outra coisa. É outro sentido. Né? Então Maria aceita, acolhe. E outro problemão que vai surgir da sua vida é como que vai falar para o seu noivo. Porque segundo a lei de Moisés, se a noiva fosse violada, seja no pensamento, seja em qualquer situação, ela deveria passar por julgamento, e o julgamento era o apedrejamento. Imaginemos a situação terrível. Além de humilhante, uma coisa terrível. Mas Deus é providente, né? Deus sabe o que está fazendo. Deus vai agir. Deus vai preparando o coração de José, né? E Deus também visita José. Sabia que o único que narra que o anjo visitou José é São Mateus. São Mateus vai dizer que José foi visitado em sonho. Olha, José, não temas receber Maria por sua esposa. Não a trate mal, porque o que dela vai nascer é algo estupendo. É algo que você talvez não vá perceber tudo isso. E eles não devem perceber porque reza a tradição que São José morreu muito cedo. Então, irmãos, vamos ver aqui a ação do Espírito Santo. Então, diz aqui o livro da primeiro número aqui. Ele nem saiu do primeiro número ainda. Tem 62 artigos. Não vou chegar nem no terceiro. Tá bom? Vou tentar fazer o que eu posso. Né? Você me colocou numa fria agora. É mentira.
Esse mistério divino, esse mistério de salvação, revela-se também hoje na nossa igreja. Esse mistério não aconteceu só na vida da Virgem Maria, acontece na minha e na tua vida. Porque o dia que eu e você foi batizado, nós fomos inseridos nesse corpo místico de Cristo. Nós nos tornamos participantes, porque foi-nos devolvido pelo batismo a natureza humana, aquela natureza divina que nós tínhamos perdido. Olha, quando a gente entende um pouquinho dessas coisas, a gente vai falar assim, puxa vida, como que eu sou importante na vida da igreja? Como não sou um Zé Ninguém em qualquer lugar? E eu sou parte do corpo de Cristo. O corpo vivo de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade. Então, irmãos, o Verbo veio, a Virgem Maria aceitou, né, o Verbo em seu coração e seu corpo, e ela se tornou a mãe de Deus. Theotokos, que quer dizer mãe de Deus e mãe da igreja. Então, a Virgem Maria é a filha predileta de Deus. Ela é o sacrário do Espírito Santo. Então, se Nossa Senhora, ela foi preservada, foi de todo o pecado, desde antes, depois, durante, né? Antes, durante e depois do parto. Como que a gente pode dizer que ela não é a mãe de Deus, que ela não é escolhida, que ela é uma mulher qualquer? Não é. De forma nenhuma. Então nós, homens e mulheres de todos os tempos, somos da estirpe de Adão. Nós trazemos dentro de nós o quê? O homem velho. O homem velho com todas as suas paixões, com todos os seus pecados. Por isso nós precisamos buscar, olhando para a Virgem Maria, buscar a nossa conversão interior. Buscar fazer com que ela, como ela, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, realize-se em mim aquilo que eu ouvi da sua palavra. Que a sua palavra não seja em vão na minha vida. Por isso, Nossa Senhora foi, ela foi definida pelo Concílio Vaticano II, que realmente ela é a Virgem, a Mãe de Deus, a Mãe de Cristo, a Mãe de todos os homens. E qual é a sua função no plano salvífico de Deus? Nós sabemos, irmãos, que o único evangelista que vai narrar os episódios da Virgem Maria é São Lucas. E ele é o evangelista, por isso também que vai narrar, esses fatos, esses acontecimentos tão importantes. E existe também, agora eu li outro dia, os evangélicos apócrifos da Virgem Maria. É muito interessante. Apesar de eles não serem verdadeiros, mas eles falam de uma maneira muito interessante que a gente pode entender. Eu me pergunto, como que a minha avó contava umas histórias para a gente quando era criança? Eu falei, mas minha avó é analfabeta, de onde ela tirou tudo isso? Então já existia uma propagação dos livros apócrifos de boca em boca, que falava de Jesus, falava de Jesus, e falava um monte de coisa que não tem nada de interessante, não tem valor hoje para nós, mas que é interessante. Então a Virgem Maria, ela concebe o filho e ela ainda vai dar o nome. Ele será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus
anjo, no acolhimento de Maria. Então é semeado no seu coração, no seu ventre, o verbo de Deus. E Maria vai então engrandecer o Senhor. Então a Virgem Maria, escolhida, eleita por Deus, a filha de Sião, pobre, humilde de Nazaré, Deus escolhe o contrário para se manifestar. Deus podia ter outro meio, outra maneira para manifestar-se, mas manifestou de uma pequenez. Porque aos pequeninos que Deus revela o reino. O reino de Deus se revela aos humildes, aos pequenos, não aos grandes. Daí nós vamos vendo que todos esses acontecimentos, Maria, quando recebe o anúncio, Maria, depois que José sabe, certamente aí há algo estupendo na vida desse homem, que vai ser o pai putativo de Jesus. E vai ser aquele que Jesus vai aprender dentro da sua realidade do seu povo, dentro da tradição do seu povo, vai aprender tudo de seus pais. Como os pais transmitiam a fé para os filhos. Igualzinho hoje, não é verdade? Já viram? Hoje na nossa igreja é tudo assim, né? Os pais transmitem a fé, chega aqui uma beleza, os catequistas não fazem tudo, é verdade? A gente aprende, né? Um monte de problemas, um monte de dificuldades. Não, Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus. Então vamos ver o seguinte: Maria recebe o anúncio. Maria, ela não fica alegre só consigo mesma, mas Maria sai da sua cidade, vai a Alcarém. Alcarém, alguém aqui já foi em Israel? Aqui? Já foi, né? Nós fomos num lugar lá, um lugar chamado Alcarém. É muito interessante, né? Você vai nas bombas, é muito legítimo, né? Muito interessante. E Alcarém era uma cidadezinha que ficava 6 quilômetros só de Nazaré. É pertinho, 6 quilômetros. Qualquer tiozinho aqui faz do dia a dia, caminhando, indo lá perto da boca praia, voltando. Verdade? Mas, não sei se tem 6 quilômetros, acho que é mais longe. Entenderam então? Mas acontece que a situação do lugar é muito montanhosa e muito perigosa. Não podia andar sozinho. Havia muitos assaltantes que roubavam as caravanas, roubavam aqueles passados ali. Então Maria vai certamente de uma caravana para dirigir-se à casa de sua prima Isabel, que morava lá em Alcarém. E chegando lá, nós vemos este encontro maravilhoso dessas duas mulheres. Isabel, a mulher de Zacarias, uma mulher estéril. Não ter filho significava uma maldição. Maldito o ventre que não gerou. Por quê? Porque não vai ter descendência. E não ter descendência não tem continuidade da vida. Não é verdade? Então, hoje todo mundo tem descendência. Descendência de cachorro, de gato, periquito e maritaca, né? Mas não tem filho. Nós vamos viver essa realidade. Infelizmente. Né? Então nós vamos vendo que Maria vai, ela sobe, ela vai, porque Maria entende que aquilo que ela vai levar para Isabel não é simplesmente uma notícia
notícia qualquer. É algo que tinha sido prometido. Quanto? Intervalo. Vai, intervalo. Deixa eu terminar só esse coisa. Então, Maria vai e sobe nas montanhas de Alcarém, chega na casa de Zacarias. A mulher de Zacarias é uma mulher frustrada, que também tinha rezado ao Senhor para ser Senhor, olha, eu quero ter uma descendência, eu quero ter um filho. E Deus concede a Isabel também um filho, que seria o João Batista. E depois, quando essas duas mulheres se encontram, algo estranho, a palavra, o verbo que é Deus, que é Jesus Cristo, que estava no ventre de Maria, tocou o ventre de Isabel. Nesse encontro, então, o futuro e último dos profetas, João Batista, foi o único dos profetas que contemplou a Cristo antes de ter nascido. Isso, João Batista aqui, falava com João Batista. Então, esse foi o mistério. E aí elas se alegraram. Se alegraram e falou assim, e ela ficou cheia do Espírito Santo. Ficou cheia do Espírito Santo e certamente mudou a sua vida. E depois a gente fala a segunda parte. Muito bem. Nós falamos que Maria vai a Alcarém, a casa de Zacarias, morreu. Quando elas se encontram, a alegria toma conta. Por quê? Porque o Espírito Santo se faz presente. E este encontro de Maria deveria ser para nós também. Será que quando a gente vai à missa, participa da missa, ouve a palavra, a gente tem essa experiência? A gente sai de casa, vai para a missa, quando a gente chega, ouve a palavra, ouve a pregação. Será que a gente também vislumbra? Será que a gente tem esse mesmo sentimento de alegria? De encontrar-se com Cristo? Cristo, que é a palavra viva do Pai, que vem até nós. Isso é muito importante, para a gente não se perder nas nossas celebrações. Então nós vemos que a Virgem disse, o seu sim é um sim incondicional, um sim que muda a história da humanidade, um sim que vai perdurar para sempre. Quantas vezes a gente diz sim e depois a gente volta a dizer não? Quantas vezes a gente muda de opinião? Tem gente que muda até de religião. Não só de opinião, até de religião. E a Virgem Maria, cheia de graça. Ela é cheia de graça. A graça é este dom maior que o Pai entrega a ela. Que Deus entrega a ela. Por isso que nós vimos que elas se encontram, elas se falam, e Maria vai realmente cantar o cântico que é o canto do povo de Israel. Muita gente pensa assim que Maria cantou aquele canto na hora, e
resolveu cantar aquele cântico magnífico. Né? Então, este canto já tinha sido prenúncio realizado por Ana, mãe de Samuel. A gente achar lá, vai lá no Antigo Testamento, no livro de Samuel, a gente vai ver que Ana, que é sua mãe, também que era estéril, que vai pedir ao Senhor, que vai cantar. Quando Maria vai dizer, a minha alma engrandece o Senhor, ela está dizendo que nela todas as gerações serão bem-aventuradas. A minha alma engrandece o Senhor, por quê? Porque o poderoso fez em mim maravilhas. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que é e que vem. Por quê? Porque o seu nome é grande. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor olha para os pequeninos. O Senhor não despreza a oração dos humildes, dos fracos, pequenos. Mas os soberbos, Ele desperta. Diz o próprio Salmo que a oração do justo atravessa as nuvens, ao passo que a oração do soberbo, do orgulhoso, não chega nem na testa. Então a Virgem Maria, então, todo este cântico é realmente a expressão desse profundo amor, né, de Deus para com o seu povo, né? Então aqui no Evangelho de São Lucas, né? Porque o Senhor olhou para a condição humilde de sua serva, sua pequenina, a menor. E os pequenos do Evangelho são chamados Anaíns, os pobres de Deus, os pequeninos. Todas as gerações chamarão de bem-aventurada. Por quê? Porque ela acolheu, porque ela aceitou, porque o Senhor fez grandes coisas na sua vida. Porque o Senhor é santo. Só Deus é santo. Só Deus é santo. Quando nós dizemos na missa, santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra estão repletos da sua glória. O santo do mais alto do céu. Santo é o Senhor. Porque o Senhor manifestou o poder de seu braço ao longo da história da salvação. Ao longo da história da salvação, Deus foi realizando os seus desígnios para com o seu povo. Porque aqueles que são orgulhosos, autossuficientes, estes não poderão experimentar a graça. Mas os humildes sim. Porque o Senhor, Ele enche o coração dos famintos, sacia. Porque Ele ampara, porque a sua misericórdia é para sempre. Tudo isso Deus prometeu a Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, venha atrás de mim, conta as estrelas do céu se és capaz. Assim será a tua descendência. Abraão, que não tinha descendência, que era um homem sem esperança, mas um homem que, em determinado momento da sua vida, creu, acreditou no Deus, e o Senhor deu uma descendência da qual nós fazemos parte também, o novo povo de Deus que somos nós, o primeiro povo, o povo de Israel, e o segundo povo, a igreja, os cristãos. Né? Então, irmãos, Maria, ela vai realizando paulatinamente, vai realizando os desígnios de Deus. E os desígnios de Deus não é para a sua vida, mas é para a humanidade. Veja que Maria, quando aceita o plano salvífico de Deus, ela não aceita uma coisa para si, mas ela o aceita em vista da salvação que é destinada a todos os homens e mulheres de boa vontade. Por isso que
Então a Virgem Maria, ela vive cada etapa. Ela realmente tem aquela música do Padre Zezinho, Maria, que fez Jesus falar, caminhar, né? E tudo mais. Né? Maria de Nazaré, né? Maria de Nazaré. Que é uma canção tão simples, mas de uma expressão muito bonita, que fala dessa realidade de Nossa Senhora para nós. Né? Então Maria exalta a grandeza de Deus. Ela bendiz a Deus através dos seus lábios, do seu coração, da sua vida, e bendiz a Deus para nós também. Um padre da igreja vai dizer que o sim de Nossa Senhora, ela o fez por nós. Porque se ela tivesse dito não, o plano de Deus não teria acontecido. E por causa do seu sim, nós recebemos a graça. Nós também somos participantes desse sim por gratuidade, por bondade de Deus em nossa vida. Então, que nós possamos buscar, né, na Virgem Maria esse sinal dessa sua presença. Então Maria vai manifestando, né? Vai manifestando aquilo que nós rezamos. Que nós rezamos no hoje principalmente, que é o dia, né, que a gente reza a Virgem Maria na segunda-feira, né? Segunda e sábado, né? Essa generosidade de Nossa Senhora. Maria que realmente cumpre as promessas de Deus, ela leva o seu filho para ser apresentado no templo, a Simeão. Simeão, que era um sacerdote, que era um homem velho, que esperava a redenção de Israel. Simeão, quando toma o menino nos braços, ele diz: agora, Senhor, pode deixar-me partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação que preparaste. Mas agora eu posso morrer, porque eu já toquei a salvação, já contemplei a salvação. E a ti, Maria, uma espada transpassará o seu coração. Então nós vamos vendo que os sofrimentos vão acompanhando a história de Nossa Senhora e José, e depois nós sabemos de toda aquela situação, que depois que os magos vêm, oferecem os presentes a Jesus, né? A família de Nazaré, eles têm que depois partir. Porque Herodes quer destruir o seu adversário, porque o Messias seria para Herodes um adversário. Quem é este rei que vai tomar o meu trono? Então ele deve ser eliminado. Por isso a matança das crianças. Por isso José abençoe novamente pelo anjo, e o anjo, né, o avisa: vai para o Egito, fica lá até que eu te chame de volta. E José obedece. Então Jesus já enfrenta a perseguição já desde criança, desde pequenino. Então nós vamos ver os passos que a Virgem Maria vai dando com o seu filho. Certamente Maria vai transmitindo de afeto. Quando uma criança em Israel completava 12 anos, ela já podia ler a Torá. A Torá, que é o livro da lei, né? Então uma criança aprendia na escola da sinagoga a ler e escrever. As meninas não podiam ir, mas os pais transmitiam. Existe um filme muito interessante, é difícil de achar, mas parece que agora não tem. Chama Yentio. Y-E-E-E-R. Yentio.
É o filme de uma judia, um filho de judeus, da Polônia, um pai que tem uma única filha, como descendência, e não podia ensinar a Torá para a filha. É muito lindo esse filme. Esse filme foi feito pela Barbara Streisand. É dos antigos. É muito lindo. Porque como que ela aprendeu a ler a Torá? Como que o pai transmitia a Torá para a filha? E assim, conta a história do seu povo. É assim que os pais transmitiam até para os filhos. Lendo, rezando, ensinando. Entendeu? Igual assim hoje, não é verdade? Igual assim. Né? As crianças não sabem nem fazer o sinal da cruz quando vem na catequese. Né? Então nós vemos que Maria vai mostrando para Jesus, vai ensinando. Né? Jesus certamente foi com seus pais, como diz o texto do Evangelho, foi para Jerusalém na festa da Páscoa, e Jesus fica entre os doutores, entre os sábios fariseus, aqueles homens que conheciam a Torá, e Jesus respondia todas as perguntas. E nos fala no Evangelho que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Então Jesus, né, que vai crescer, vai realmente aprender pelos seus pais. Então Jesus não sabia tudo, mas ele é Deus, ele sabe tudo. Ele tinha algo que o conduzia, claro, mas ele vai aprender dessa realidade humana nossa. Dentro dessa nossa realidade, ele vai aprender tudo. Entendeu? Então, isso tudo dependeu de quem? Dos seus pais. Maria e José transmitiram essa fé para Jesus. Né? Então, Maria era cooperadora no plano da salvação de todo o gênero humano. Então, essa união da mãe e do filho, que está presente em todos os momentos. Lembra-se de que quando Jesus estava anunciando o Evangelho em algum lugar, e chegou Maria e outras mulheres, e algumas pessoas, e disseram: olha, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, te procurando. E Jesus vai dizer: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Olhando para os discípulos: olha, vocês são minha mãe, meus irmãos, minha irmã. São aqueles que fazem a vontade do Pai, que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Então nós vamos vendo toda essa história de salvação, todo esse sinal da presença de Nossa Senhora neste caminho de salvação, na vida pública de Jesus. Onde Maria estava? Primeiro milagre de Jesus, na bodas de Caná. Bodas de Caná, onde Jesus realiza o primeiro milagre. Imagine uma festa onde falta o que comer. Não é uma vergonha? O noivo, para quem convidou, chega lá, não tem comida. Eu já fui em uma festa de igreja. Nossa, já fui. No ano passado, numa lanchonete para comer alguma coisa que estava com barriga vazia. Uma vergonha a festa. Entendeu? Então, imagina, né? Uma festa, numa pequena comunidade, onde todos se uniam, uma coisa que a gente tem que preparar, porque a festa não era de um dia só. Durava uma semana. Tinha que ter pão por uma semana, tinha que ter vinho por uma semana. E chegou a altar, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Acabou o vinho. E Jesus está por que ter com isso? Jesus não estava perguntando: o que eu tinha a ver com isso? Jesus vai dizer uma coisa. Mas nós fazemos tudo o que ele nos disse. Que eles encheram as talhas com água. Jesus realiza esse sinal.
transformou da água em vinho. Quer dizer, este vinho novo, o que ele é? É o Espírito Santo. É a ressurreição da vida nova. Os odres velhos simbolizam tudo aquilo que simbolizava o Antigo Testamento, que não pôde mudar a vida. E transformar a água em vinho significa deixar-se transformar por Deus, para que a nossa vida tenha um sabor, que seja um vinho de sabor, de alta qualidade. Então o cristão deve ser uma pessoa que tem um bom sabor, né? Bom sabor. O cristão é chamado a ter em si o Espírito Santo. Então, tudo isso a Virgem Maria vai pontuando, vai mostrando, né, esse sinal da sua presença. Desde que Maria, na sua discreção, Maria vai ali acompanhando o filho, e Maria agora se encontra aos pés da cruz. Maria não está caída aos pés da cruz, mas ela está de pé. Ela vê o sofrimento do filho. Ela vê todo esse sofrimento e ela sabe que aquele sofrimento é para o bem da humanidade. Não é para si. O que ela ofereceu é para nós. Por isso que quando Jesus fala assim com Maria, mulher, Jesus chama ela de mulher. Não está desmerecendo ela. Mas Jesus está confirmando, mulher. Eis aí o teu filho dentro para João. E olha para João, eis o teu filho. Então, Jesus entrega a sua mãe para João e entrega a sua mãe para nós. Para nós. Então, veja essa beleza desse mistério de salvação, que Nossa Senhora, ela está aí, caminhando. Então, irmãos, eu gostaria de concluir, né, porque vocês vão ter muitos momentos, né, de falar desse do terço. O terço, muita gente diz que ele foi inventado. Né? O terço, sabe quantos anos demorou para fazer a primeira parte do terço? 500 anos. Um monge da igreja, teve certamente essa iluminação e demorou 500 anos para completar a primeira parte da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não tinha Jesus também, nosso ventre só. Depois do Papa, no século VII, acrescentou a palavra Jesus. Ficou só a primeira parte. Aí levou mais 500 anos para compor a segunda parte. No ano 1000 e pouco, outro monge, né? Tem umas coisas da igreja que é uma coisa maravilhosa. Outro também compôs a segunda parte. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Percebe que na Ave Maria está o anúncio, Ave Maria, alegre e cheia de graça. Alegre e cheia de graça. Cheia de graça. O Senhor é contigo. És bendita entre as mulheres. Porque o fruto do teu ventre é o verbo de Deus, Jesus Cristo. Quantas vezes a gente reza a Maria de qualquer jeito? A gente fica preocupado Santa Maria, Maria, Deus, agora nessa morte. Agora a gente fica preocupado. Você viu rezar? Eu já viu rezar terço de Delóide? É assim. Horrível. Tipo assim. Reza uma Maria, tem rezado, mas hoje em dia desse jeito, atrapalhado, né? Sem saber o que está rezando.
estava no seminário, as irmãs devem saber que estava até perdido. E eu rezava em latim, né? Tem que aprender em latim. Então eu gosto de rezar o texto em latim. Por quê? Porque a gente tem que prestar atenção nas palavras e não falar errado. Entendeu? Porque o latim é difícil. Não é fácil de falar. As irmãs que falam em italiano aí sabem melhor que eu. Entendeu? Uma negação. Entendeu? Então, Ave Maria. Depois a gente fala Santa Maria. No concílio de Éfeso foi definido que Maria é santa, é Theotokos, mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, é mãe de Jesus Cristo, que gerou o seu bebê. Santa Maria, mãe de Deus, roga por nós. Se és a mãe do Henrique, uma vez do Henrique Cristo que morreu, foi a primeira que Cristo morreu, a gente boa morre, fica só os ruins. Só os ruins. Ele morreu. Mas ele falou que teve dois sentidos para nós, três sentidos para nós, deu certo. E ele falando sobre a Virgem Maria, ele falava uma coisa muito interessante. Que Nossa Senhora é a Kiribá, que quer dizer a mãe do rei. Kiribá, uma palavra hebraica, quer dizer mãe do rei. E a Kiribá senta-se ao lado do rei. E se ela está ao lado do rei, ela pode conversar com ele. Então, quando eu me dirijo a Nossa Senhora, a Virgem Maria, peço uma graça, a Virgem conversa com o filho e o filho consegue a graça. A graça é dada por Cristo. Mas tem que ter intercessão. Então nós precisamos. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, olha por nós. Por isso ele fala, roga, Senhora, ajuda-me. Virgem Maria, ele fala, né? Ele fala, Virgem Maria, roga por nós, que somos pecadores, que estamos aqui no pecado, que ainda queremos converter, precisamos da graça do Senhor na nossa vida. Roga por nós agora, neste momento da minha vida, no meu casamento, na minha juventude, na minha criancice, meu patrício, aquela que é isso, velhice, juventudice, em todos os momentos da nossa vida. Roga por nós, pecadores, agora, neste momento. E também na hora de nossa morte. Então veja que essa oração é tão simples, e de um significado tão profundo. Então, que Nossa Senhora possa interceder por nós. Essa Maria que eu conheço. Todas as invocações dedicadas a Nossa Senhora, Nossa Aparecida, Nossa Jesus, Nossa de Fátima, Nossa das Graças, tudo isso são títulos que são dados de acordo com o tempo, com as cidades e tudo mais, mas é a mesma coisa. E Nossa Senhora não é deusa. Existe até dentro da nossa igreja, existe dentro da nossa igreja um certo desvio, que a centralidade da nossa fé é Cristo. Nele, por ele, com ele. Christos Theos Soter. Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E ele é o centro da nossa fé. Dentro dessa experiência pascal de fé, nós vamos ter a Mãe, a Virgem. E do lado da Virgem, para baixo da Virgem, os santos, que vivem essa comunhão dos santos. Quando a gente reza São José, eu sou devoto de São José, meu nome é monástico, São José. Então, José Donizete. Então, tem devoção a São José. Então, hoje gosta de São Lázaro, são todos os santos que tem santos aqui, São João Batista, enfim, todos os santos que nós conhecemos por aí, estão por aí. Mas o importante é focar
a centralidade da nossa fé é o Cristo. Só Ele deve ser adorado. Só Ele. A Virgem Maria é a nossa mãe e nós a veneramos com muito carinho, com muito respeito, com muita dignidade. Isso é muito importante termos presente. Tem tudo isso que a gente vai viver uma fé simples, humilde. Eu vou terminando, estou terminando, Pablo. Tinha uma empregada em casa, ela era evangélica. E ela falava assim, um dia falou, posso falar uma coisa? Falei, é o seguinte, eu sou evangélica, mas eu rezo o Deus de pecado? Pode continuar rezando. Mas o outro terço, dentro do meu guarda-roupa, podendo do guarda-roupa, pode pensar que você está no ônibus, vai rezando o terço. Depois você vai, sei lá o quê. Entendeu? Mas continua rezando para Nossa Senhora. Ela nunca deixou de ter essa veneração pela Virgem Maria. O pastor assim, o pastor não vai jogar tudo o tempo no fogo, mas eu não quis tacar fogo. Mas eu não quis. Estou cometendo pecado, mas nenhum pecado. Pode continuar rezando. Reze com vontade. Com gosto. Com gosto. Então, a Ave Maria é essa oração tão simples que deve nos conduzir ao verbo de Deus que é Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, como a gente falou da Virgem Maria, vamos ficar em pé, vamos tentar